contratualista, da teoria do contrato social, existiu nesse momento aí que as pessoas começaram a valorizar novamente o pensamento racional, que não depende de um pensamento teológico, não depende tanto de Deus, e tenta compreender o mundo e entender o mundo nos termos do mundo, humanos entendendo a si mesmos sem uma ingerência de Deus neles. Toda a ideia que está por trás de uma teoria do contrato social é tentar responder a uma pergunta: por que existe o Estado? E aí, tentando responder essa pergunta, eles tentaram ir um pouco além do que estava sendo feito naquele momento. Se a gente for lembrar das aulas de história, o pessoal fazia muito aquela questão: porque é o direito divino dos reis. Deus deu o direito para o rei governar e você tem que seguir porque Deus disse. Porque Deus disse, parou de perder um pouco o valor, parou de ter um pouco do valor, e aí começaram-se a precisar de respostas um pouco mais convincentes. As teorias do contrato social, então, foram respostas a essa falta de consistência filosófica para poder explicar por que existe Estado, por que existe governantes, por que você tem que obedecer aquele cara. As teorias desses caras sempre partiram de um pressuposto, que é o pressuposto da natureza humana. Se você entende a natureza humana em Hobbes, se você entende a natureza humana em Locke, a visão de cada um desses caras, e também de Rousseau, você vai entender boa parte da teoria, já está meio caminho andado para entender o resto da teoria dele. Então, antes de tudo, a gente precisa entender como é o ser humano. E aí, você, entendendo como é o ser humano, você parte para uma situação hipotética, que é a situação do estado de natureza. E essa situação, ela é um exercício mental, importante pensar isso, não é um momento da história que existiu. O estado de natureza é um exercício mental para pensar como seria a vida humana sem o estado estar presente. Repetindo, não houve um momento que o estado não existiu, é simplesmente a gente tentando pensar como é que seria a vida para que a gente justificasse o estado estando aqui. Geralmente, o estado de natureza é um estado não tão bom quanto poderia ser. E aí o Estado vem para poder suprir uma dificuldade que a gente está vivendo dentro do estado de natureza. Uma coisa importante, antes de entrar, que é muito comum a todos esses caras, você não entra num contrato se você for alguém que não é livre para entrar no contrato. Então, você pressupõe liberdade quando você fala de uma teoria do contrato social. É um pressuposto para Hobbes, é um pressuposto para Locke, é um pressuposto para Rousseau. Os seres humanos são livres, eles nascem livres, e para eles poderem assumir responsabilidade perante um contrato. Se você não tem liberdade, você não tem voluntarismo e você não entra voluntariamente no contrato social. Começando agora pelo primeiro cara que a gente vai falar hoje, que é o Hobbes. Não vou falar nada da vida dele, um pouco relevante, na verdade. Tem gente que fala que é relevante, mas para entender a teoria, na minha explicação não vai encaixar tanto, não precisa. A gente vai entrar direto na teoria dele. Ele era um cara inglês que morou mais ou menos naquele período ali da Renascença, e ele já chega com o pensamento de que o ser humano tem capacidades iguais, todo mundo é mais ou menos igual. Quer dizer, eu não consigo... não tem ninguém que não possa ser vencido. Não possa ser vencido no sentido de ninguém consegue derrotar ele, que é muito mais esperto que os outros. Não tem ninguém que está muito acima nem muito abaixo dos outros. Todo mundo é mais ou menos igual. Mas esse ser humano se preocupa principalmente com a autopreservação. Na verdade, a única coisa que o cara se preocupa, que o ser humano se preocupa mesmo, é com a autopreservação. Não tem mais nada que faz diferença, na verdade, enquanto eu não garantir que eu vá sobreviver para o dia de amanhã. Tá bom. Quero, antes de tudo, autopreservação, e eu vou chegar à autopreservação por meios racionais. Então, a racionalidade é simplesmente o meio para eu chegar no fim de sobreviver, né? E, finalmente, essa visão do ser humano que a gente precisa ter para poder compor, né, a teoria do contrato social de Hobbes, o ser humano seria detentor do direito a tudo e a todos em nome da autopreservação. Tem um asterisco no direito para poder deixar uma coisa que é importante, clara, que é, quando eu falo em direito em Hobbes e Locke, eu falo no sentido de todo mundo entende que isso aqui faz parte do jogo. Então, quer dizer, todo mundo entende que todo mundo tem o direito à autopreservação e fazer qualquer coisa em nome da autopreservação? Quer dizer, então, que
qualquer coisa que eu fizer, se alguém me chamar para poder responder a isso, ou você fez isso daí, eu vou falar, eu estava querendo me autopreservar, queria preservar minha vida até o dia de amanhã, até o mês que vem. E aí as pessoas vão entender. Quando eu falo que todo mundo tem esse direito, e existe essa compreensão do direito, é que todo mundo entende que o jogo é jogado dessa forma, e ninguém vai te questionar quando você age dessa forma, sabe? Se questionar, não vai ser tão bem aceito assim. É meio que aceito pela sociedade no geral. E aí você começa a entender que, tipo, se eu valorizo, em primeiro lugar, a autopreservação, eu valorizo também a minha autopreservação antes da dos outros, viver no estado de natureza não seria tão legal. E essa é a fama do Hobbes, né? O estado de natureza não seria um lugar muito bom de se viver. E para poder explicar um pouco mais a teoria e trazer um pouco essa teoria para a realidade, trouxe dois exemplos da ficção. Trouxe não. Tem dois exemplos da ficção que eu penso de forma bem clara e que é bem mais imediata para a gente aqui em 2021, que é o do filme O Poço, mas ele explica de forma um pouco mais abstrata a teoria de Hobbes. Então você tem que esforçar um pouquinho para poder ver como é que está lá dentro, mas está expressa de forma bem clara na minha interpretação do filme. Mas também tem a série e as HQs do The Walking Dead, que vai ser o exemplo que eu vou usar, porque ele é muito mais óbvio. Está bem clara a situação de estado de natureza, está bem clara as situações que eles entram e como que isso entra na teoria do Hobbes e também do Locke. Eu vou ter alguns exemplos para poder ajudar a explicar a teoria do Hobbes e do Locke dentro do The Walking Dead. Tá, por que é útil eu usar The Walking Dead ou outras ficções para poder explicar o estado de natureza? No caso de The Walking Dead, é porque você tem uma sociedade sem Estado. Já que você tem um estado de natureza, é um estado da sociedade que não tem Estado, é uma situação que não tem Estado, uma situação pós-apocalíptica como a do The Walking Dead é uma situação excepcional para poder explicar como seriam as relações sem o Estado. E aí o The Walking Dead é exatamente esse cenário. Pós-apocalíptico, acabou a sociedade, você não tem mais Estado, não tem mais economia, não tem mais sociedade, não tem mais luz, água, não tem mais comunicação, televisão, celular, nada, não tem mais nada. E agora a sociedade é cada pessoa tentando sobreviver por si só, andando por aí, tentando achar casa, achar comida, achar água e achar abrigo. Abrigo, casa, é a mesma coisa, né? E isso é muito bom, o cenário de The Walking Dead, e também o Poço, porque você vai ter pessoas interagindo entre si, e você vai ver as dinâmicas sociais das pessoas quando não existe o Estado. E aí, The Walking Dead é muito bom para você poder entender as pessoas interagindo sem o Estado para poder governar elas ou poder segurar elas, podar elas no momento que elas estão fazendo uma coisa errada. Tá. Dado esse contexto básico do que é The Walking Dead, situação apocalíptica, tal, zumbis, beleza, zumbis são uma grande ameaça, nós vamos para a situação do presídio. Isso daí falando das HQs, mas tem muito a ver com a série, para mim meio que tanto faz, só no caso de Loki vai ser mais das HQs, mas quem assistiu a série não leu as histórias em quadrinhos vai entender normalmente. O que aconteceu? A gente acompanha um grupo de sobreviventes, e os sobreviventes, eles estavam andando a esmo, precisando de casa, tal, não tinham garantia de nada. Eles chegaram, e essa cena é que eles se deparam com um presídio abandonado. Esse presídio só tem alguns zumbis ali dentro, mas esse presídio responde à grande demanda deles, que é sobreviver aos zumbis. E você vê que tem poucos zumbis lá fora, e você tem cercas perfeitamente estabelecidas, cercas tão ótimas, tão com uma manutenção ótima, tá de boa, eles conseguem dormir lá dentro, tem espaço para plantar, se quiser fazer uma cisterna ali, para fazer uma cisterna vai ter água. A prisão, o presídio, é tudo que eles precisam naquele momento, que é abrigo, que é água, que é comida, que é proteção para os zumbis. Então eles olharam para aquilo ali e falaram, putz, excelente, é agora, vamos morar nesse local. Tinha ninguém lá, foram morar. E aí vamos sair um pouco do presídio e caminhar um pouco para a realidade, para a teoria do Hobbes, que é a situação de que você tem vários presídios no mundo, que não são necessariamente presídios, são coisas que o presídio representa. O quê? Garantias de sobrevivência. Você tem terras no mundo limitadas, que tem terras limitadas para um bom cultivo. São poucas terras no mundo que são muito férteis. Você tem poucos locais no mundo que a água é muito potável. Você tem poucos locais no mundo em que você tem metais preciosos que você pode fazer renda e, sendo mais rico, você pode proteger mais a sua condição de vida.
Você tem poucos locais que proporcionam condições no mundo para uma boa sobrevivência. E isso daí te leva a uma competição. Por quê? Se você tem mais gente precisando do que locais disponíveis, você vai ter pessoas competindo pelos locais limitados. E o presídio representa isso, em Hobbes, né, no caso. Representa essa competição por recursos que são limitados. E aí, já que você tem competição, você vai ter, inevitavelmente, o conflito. O conflito vai acontecer quando você tem várias pessoas competindo e você não tem a empatia suficiente para poder colocar a vida do outro na frente da sua. Em Hobbes você não tem isso. A teoria de Hobbes te coloca como pessoa que está preocupada, em primeiro lugar, com a autopreservação, não é? Então, se eu estou preocupado só com a autopreservação, o que eu vou fazer? Se eu vou ver alguém que está melhor do que eu, se eu tenho a capacidade de atacar e tomar o que é dele para mim, eu vou atacar. E, de fato, passaram alguns meses, o pessoal estava lá no presídio, vivendo a vida deles, estava tendo até um certo lazer, garantia de sobrevivência, foram atacados e aconteceu uma guerra que foi muito destrutiva, matou muita gente, mas isso, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer, de fato aconteceu. É importante você pensar em Hobbes que você ou está em guerra, ou você está com medo da guerra. Ou você está com medo de ser atacado, ou você está planejando atacar alguém. Ou os dois ao mesmo tempo. Por isso que o estado de natureza para Hobbes não é um estado legal, porque você está sempre com medo ou de atacar alguém, ou você está sempre pensando em fazer mal a outra pessoa. E esse é um estado muito ruim de se viver, cara. Você ficar com medo de morrer o dia todo, não dá. Por isso que, ao mesmo tempo, também a gente fala que o estado de natureza para Hobbes é a mesma coisa de estado de guerra de todos contra todos. Porque você vai estar sempre ou em guerra ou com medo de estar em guerra. Mas, da mesma forma, você está com aquele estresse, com aquela ansiedade, com aquela inquietude dada pelo próprio não viver num estado civilizado, num estado estável, né, definido. Antes de terminar, mais um detalhe sobre a natureza humana, que também é importante, que já estava meio que por baixo do que eu estava falando, que é de que você não tem nada em questão de preocupação e de valores do ser humano, além da sobrevivência. A moralidade emerge, a ética, aquela questão do certo e do errado, emerge só dentro da sociedade. E aí, quando você tem uma contradição entre a moralidade, o agir certo e a sobrevivência, geralmente você vai preocupar em sobreviver. Você vai agir de forma imoral, incorreta, e inclusive The Walking Dead mostra muito isso. Você vai agir de forma imoral, incorreta, para poder sobreviver, sim. E você não está nem aí, sabe? Geralmente é assim que as pessoas agem. E tem um exemplo de um livro clássico, que é da história da Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra que aconteceu entre Atenas e Esparta, lá no século V a.C., mas aí estava tendo uma peste em Atenas durante a guerra, que, né, a guerra já é ruim, peste dentro do negócio já é pior ainda. E a peste matou um quarto da população de Atenas. E era uma doença que fazia muito mal às pessoas ficavam muito mal. E era uma calamidade pública absoluta. E aí tem uma situação que é muito interessante, que eu vou fazer rapidamente, depois eu explico a situação. Ninguém queria lutar pelo que antes considerava honroso, naquela situação, né? Pois todos duvidavam de que viveriam o bastante para obtê-lo. O prazer do momento, como tudo que levasse a ele, tornou-se digno e conveniente. O temor dos deuses e as leis dos homens já não detinham ninguém, pois vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, as pessoas passaram a pensar que piedade e piedade era a mesma coisa. Além disso, ninguém esperava estar vivo para ser chamado a responder pelos seus atos. Tem algumas coisas que são importantes nessa fala aqui para a teoria do Hobbes. Vamos começar pelo negrito. Vendo que todos estavam morrendo da mesma forma, quer dizer, já que você não tem mais garantia à sobrevivência, né, já que a coisa que mais importa ao ser humano não está mais garantida, se eles saíssem da cidade eles iam morrer porque os espartanos estão atacando, então você não tem mais preocupação com agir de forma digna, de forma honrosa, respeitar os deuses, respeitar as leis dos homens, porque a única consequência disso é que você vai ser chamado a responder pelos seus atos. A única consequência de você infringir a lei dos homens ou dos deuses é que alguém vai chegar e vai te criticar e vai te condenar, pode te dar uma pena de prisão, dinheiro, você pode ser expulso da cidade, etc. Quando você perde a garantia da sobrevivência, você perde também a garantia de que as pessoas vão agir de forma moral,
a garantia de que as pessoas vão ter empatia umas pelas outras, e etc. Tá bom. Se a única coisa que importa é a garantia da vida, se o estado de natureza proporciona apenas uma vida curta, e uma vida também de baixíssima qualidade, e se os seres humanos são racionais ao buscarem autopreservação, é possível, por meio da razão, a gente criar algo que proteja a vida de todos. E esse algo que a gente pode criar é o Leviatã. Hobbes chama esse ser de Leviatã, que é um acordo voluntário entre sujeitos livres, que as pessoas se juntam para poder compor um corpo social, e a esse corpo social, para poder compor esse corpo social, eles entregam seus direitos, que antes eles eram irrestritos, né? Todo mundo sabia que você pode fazer qualquer coisa para poder garantir a sobrevivência. Você entrega o seu direito de fazer qualquer coisa a um soberano. Esse soberano pode ser um rei, pode ser uma pequena comissão de pessoas, mas essa pessoa vai ter todo o poder. Importante, o poder aqui não está no povo, como a gente fala nas democracias. O poder, em Hobbes, está no soberano, está no rei ou está naquela pequena comissão de gestores do Estado. Então, são eles que respondem a tudo que o Estado for fazer. Eles podem delegar funções para outros subordinados, mas na hora que for para tomar uma decisão, você tem que responder à vontade do rei. E aí, esse é o contrato social do Hobbes. Importante. Sai do estado de natureza não muda a natureza humana. Assim, o Estado nunca deve largar seu único propósito. Por quê? Porque as pessoas estão dentro desse Estado sem mudar quem elas são. As pessoas continuam sendo egoístas e fazendo um monte de coisa errada, porque elas, de fato, não vão mudar mesmo estando dentro do estado de natureza. E aí, a gente não pode deixar o conflito nascer. Uma situação em que o conflito poderia nascer seria uma democracia. Se nasce o conflito, que seja um conflito menor, o conflito pode evoluir e ele pode levar à guerra civil. Então você precisa de uma estrutura política que não encoraje as facções, que não divida o poder. Tem que ser uma estrutura centralizada, que não pode ser, por exemplo, um sistema de freios contrapesos, que tem o poder distribuído entre judiciário, executivo e legislativo. Tem que ser concentrado na mão de um cara que é juiz, que é legislador e que aplica as leis. E que pune também, né? O cara que faz valer a lei. Tá certo. Então, as facções vão levar ao conflito, a gente precisa sempre prevenir isso. E, de fato, é tão perigoso você ter o conflito dentro do Estado, que, por exemplo, seria o Estado democrático, que se você, segundo Hobbes, estiver numa democracia, você vai permanecer no estado de natureza, você não vai sair do estado de natureza. Porque você vai ter sempre ali o medo de, putz, se esse partido ganhar, a gente pode entrar numa guerra civil. Putz, se esse cara chegar no poder, quer dizer que ele vai começar a matar pessoas. Putz, se tal pessoa fizer alguma coisa, a gente vai cair de novo no estado de natureza e a gente pode de novo entrar no estado de conflito. É aquele constante medo de que a gente pode, porque a gente é mal, porque não é mal, a gente é interessado de forma egoísta, né? Porque a gente é interessado de forma egoísta na nossa própria sobrevivência, a gente, em algum momento, vai usar dos nossos poderes, das nossas capacidades, para poder tomar o poder, criar conflito e deflagrar uma guerra que antes estava só dentro da política, no Congresso, etc. E um último detalhe teórico sobre Hobbes é que o estado das sociedades é binário. O que quer dizer? Ou você está no estado de natureza, ou você está no estado civilizado. Por isso que eu estou falando, não quer dizer nada você está numa democracia, porque você ainda está no risco de daqui a pouco dar problema. A democracia para Hobbes não é solução de nada. Na verdade, é um passo para o lado. Não vai resolver nada, não é um passo à frente. Então, ele era, de forma bem forte, contra a democracia. E aí, como é que a gente traz, então, Hobbes, além da democracia, para hoje? Primeiro, é muito interessante você pensar Hobbes na definição dele de natureza humana. Você pode ver O Poço, você pode ver The Walking Dead, você pode ver, talvez, Parasita, aquele filme da Netflix também, como estudos da natureza humana. E ver o ser humano dessa forma é uma coisa muito interessante para você ver quando os conflitos destroem, pelo menos de forma temporária, as estruturas sociais, e aí você tem o caos e as pessoas começando a agir simplesmente preocupadas na sobrevivência. Você teve isso em episódios de calamidades públicas
recentes na história. Você teve isso no cerco de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial, que teve uma prática muito grande de canibalismo. Campo de concentração também dos nazistas, canibalismo. Você entrega aquele valor moral de você realmente se preocupar com não comer carne humana, que é uma coisa errada. Você vai comer carne humana, não estou nem aí, quero sobreviver. E as pessoas ficam doidas que elas estão com fome. E assim vai. Segundo lugar, uma coisa que o Locke não dá necessariamente é um fundamento secular ao Estado. Então, você não precisa de Deus para poder explicar isso. Isso é muito novo e isso é muito justificável hoje. Você não precisa da Sharia, por exemplo. Você consegue explicar o Estado. É justificativa por ele, sem depender de Deus, de qualquer coisa que lide com uma metafísica, com uma questão teológica. E terceiro, um conceito político que é bem relevante da Realpolitik, que é um conceito utilizado na política internacional do pessoal das relações internacionais, que vai da ideia de que os estados, internacionalmente, não estão interessados em fazer amizade porque é amiguinho. Eu sou de esquerda, quero ficar com o pessoal de esquerda porque eu gosto. Não, eu estou com o pessoal de esquerda porque eles conseguem me apoiar com mais garantia do que um estado que é, por exemplo, de direita. E, na verdade, em alguns momentos, eu vou ter mais proximidade com o estado de direita do que o estado de esquerda, mesmo se eu for um governo de esquerda, por exemplo. Os estados, então, de uma forma mais clara, explicando a Realpolitik, estão no cenário internacional preocupados, principalmente, em primeiro lugar, e talvez até unicamente, com os seus interesses próprios. Um exemplo prático disso acontecendo na história. Guerra do Afeganistão. Guerra do Afeganistão da União Soviética. A União Soviética invadiu o Afeganistão ali nos anos 80, anos 90, e acho que 70, 80, na verdade. 70 e 80 invadiram o Afeganistão e Estados Unidos falaram, a União Soviética, inimigos. Queremos, deixar o pessoal mal. Deixar eles numa posição ruim. Queremos que eles percam a guerra. E aí, os Estados Unidos foi lá, não entrou na guerra de forma direta, mas deu muito dinheiro, deu muitas armas para o Afeganistão. Acabou a guerra, a União Soviética caiu, quebrou, acabou a Guerra Fria, e aí passaram alguns anos, os Estados Unidos lidaram com a situação depois do terrorismo, e aí eles não tiveram problema nenhum de invadir o Afeganistão, que eles ajudaram algumas décadas antes. Inclusive, eles tiveram que lutar no Afeganistão depois contra os próprios grupos que eles fortaleceram durante a guerra da União Soviética contra o Afeganistão. Então, as pessoas no cenário internacional simplesmente têm interesse próprio. Isso conforma muito com a ideia de Hobbes, de que a gente, em primeiro lugar, está querendo melhorar preservar a nossa situação. E aí, novamente, se você tem uma situação econômica melhor internacionalmente, se você tem uma situação melhor militarmente no cenário internacional, você garante sua autopreservação mais do que se você for um Estado pobre, se for um Estado fraco, que não tem exército, que não tem imposição nenhuma no cenário internacional. Pronto, isso é Hobbes. Dúvidas no final, né? Agora, Locke. Locke vem, depois de Hobbes, de uma forma um pouco até mais otimista do que ele, sabe? E para poder entender o Locke, a gente tem que vir no básico, no fundamental, nas ideias mais básicas dele, que são de que o ser humano é uma criatura de Deus. Quer dizer, você pode perguntar, Gabriel, então o Locke, ele depende, você precisa, para poder ser lockeano, ter uma concepção do metafísico? Olha, até certo ponto, sim. Não necessariamente, mas o Locke tinha. E o Locke era um cara cristão, e para ele, o cristianismo dele era essencial para poder acreditar nas coisas que ele acreditava. E aí, todas as leis que vêm depois da concepção dele de ser humano, vêm exatamente a partir do entendimento de que o ser humano é uma criatura de Deus e que ele deve seguir as suas leis. Sobre os direitos naturais, os direitos que vêm de Deus. Novamente, os direitos são aquilo que todo mundo concorda que deve ser garantido, né? Beleza. O principal é o direito à vida. E aí, é interessante a gente pensar que o Locke tem muito de Hobbes, porque ele veio depois de Hobbes, ele leu muito Hobbes e baseou muito nele, mas ele também introduz um aspecto divino, um aspecto normativo, da lei, daquilo do correto, de que a gente tem uma concepção daquilo que é correto, a gente tem uma concepção daquilo que são valores, e que a gente tem alguns meios mais corretos do que outros para poder alcançar a autopreservação. Na verdade, a gente tem coisas que garantem a autopreservação,
que vêm de Deus e que são também critérios mínimos para uma vida em sociedade adequada. Sendo então a razão a voz de Deus dentro do homem, o direito natural se fundamentaria em Deus, como já falei, Deus é a base, mas a gente consegue alcançar por meio da razão também uma explicação para a lei divina. E aí, a moralidade teria também uma base em Deus. Certo. Tá tudo certo na transmissão? Estou recebendo um monte de mensagem aqui. Beleza. Direitos naturais. Sendo a voz de Deus dentro do homem. E da mesma forma, voltando à apresentação, a moralidade também teria uma base divina. Se o sujeito for ateu, por exemplo, em Locke, por mais que ele fale sobre a tolerância religiosa, que isso é relevante e tal, é importante a gente pensar que Locke, cara, quando ele olhava para um ateu, ele falava que o ateu não era confiável, que o ateu ele não tinha nenhum valor, que ele não era uma pessoa que respeitava nada, não respeitava nenhuma lei. Portanto, já que ele não respeitava nenhuma lei, ele poderia muito bem violar as leis divinas e não ter nenhum medo de represália divina, por exemplo, sabe? Então, é sempre essa questão teológica por trás. Mas, de qualquer forma, a moralidade se percebe que é diferente entre Locke e Hobbes, né? Para Locke, a moralidade vem do nosso berço. A nossa natureza tem uma ideia de coisas mínimas que o ser humano deve ter para poder sobreviver e também para poder viver uma vida que vale a pena ser vivida. Quais são essas coisas básicas que todo mundo aceita, sendo então direitos, né, dadas por Deus para a nossa natureza humana? Primeiro, e mais importante, o direito à vida, autopreservação, mesma coisa de Hobbes, é a mesma coisa, autopreservação. Quero sobreviver do dia de hoje até amanhã e isso é a coisa mais importante para mim. Segundo lugar, o direito à liberdade, que é essencial em Locke, novamente, da mesma forma como foi em Hobbes, se você não consegue assumir um contrato perante um Estado, se você não tem a liberdade para poder assumir um contrato, né? Uma pessoa que é escrava não consegue assumir nenhum contrato, nenhum compromisso, porque ela não tem controle de si mesma, ela é objeto de outra pessoa. A saúde, autoexplicativo, a saúde garante a autopreservação por mais tempo. Propriedade privada também seria uma condição para a sobrevivência, também não vou entrar em propriedade privada, mas que seja interessante para algumas pessoas aqui, se quiserem trazer isso no momento das perguntas, pode trazer também, mas tem muita coisa para falar, então não vou preferir não entrar aqui em propriedade privada hoje com o Locke. E 5, também essencial para Locke, a igualdade perante a lei, a igualdade no recebimento desses direitos fundamentais ao ser humano. Liberdade e igualdade são igualmente importantes para Locke. Não são coisas opostas, são, na verdade, coisas complementares para você ter uma vida em sociedade. O estado de natureza, então, não seria tão ruim quanto em Hobbes, né? Porque você tem um pouco mais de critério para uma vida em sociedade quando você não tem estado lá. As pessoas se preocupam um pouco mais com garantir coisas básicas, que em Hobbes não garantiam. Era tudo valia, todo mundo sabia, né, que tudo valia. Agora todo mundo sabe que tem coisas mínimas que você deve respeitar. Mas ainda assim, o estado de natureza para Locke não seria legal. E aí a gente vai trazer mais um exemplo, enquanto eu tomo água, que ficou um meme super engraçado do Walking Dead. Outra situação de The Walking Dead. Vamos lá. A tortura nas HQs da Michonne, na série de televisão da Meg. Nas HQs é mais relevante. Você sente mais o peso do que está acontecendo e você consegue relacionar mais com Locke. Por isso que eu trouxe as HQs novamente. E também porque eu prefiro as HQs da série, muito melhor. Em primeiro lugar, uma coisa que é muito importante para a gente entender a ideia de Locke e por que o estado de natureza é ruim. Por mais que exista o direito natural e todo mundo tem uma noção de que existem coisas que são corretas, o direito natural vai ser violado por alguém, por qualquer razão que seja. Seja no caso da Michonne, por crueldade do sujeito. Seja no caso dela torturando o cara depois de novo, spoiler, por um sentimento de injustiça. Eu fui injustiçado, eu vou injustiçar o outro também. De qualquer forma, as pessoas vão violar o direito natural mais cedo ou mais tarde.
Isso vai acontecer por causa da natureza humana. E isso pode levar a situações muito catastróficas e muito ruins. Por quê? Acabei de falar. Porque você, quando é injustiçado, se não tem ninguém que você pode reclamar injustiça, já que você não tem um Estado, você vai buscar justiça pelas próprias mãos. E aí, se você vai buscar justiça pelas próprias mãos, você não vai geralmente fazer justiça, cara. A injustiça te deixa revoltado. Você não vai fazer justiça, você vai fazer vingança. E quando você se vinga de alguém, e isso, no caso, é o que aconteceu com a Michonne foi torturada por esse cara, porque ele queria informações dela e tal, é uma das nossas personagens, nossos sobreviventes. E a Michonne foi torturada por esse cara e tal, porque ele queria saber onde eles moravam, e aí eles torturaram ela se sentiu injustiçada, porque ela foi torturada de uma forma muito brutal, que vai deixar ela traumatizada por resto da vida dela. E aí, o que ela fez, a primeira oportunidade que ela teve de se ver livre, ela torturou o cara de volta. Torturou o cara de volta de uma forma ainda mais brutal do que ele torturou ela. E esse é o problema do Locke no estado de natureza. Você vai ter sempre um governador, que é o cara que torturou a Michonne, e você vai ter sempre uma Michonne que está morrendo de raiva e vai se desproporcionar na vingança dela. E isso vai levar, inevitavelmente, às vezes maior, às vezes menor, a um conflito. Aí o que aconteceu depois que a Michonne se vingou do cara, ela fugiu, sobreviveu e tal, o cara também fugiu, mas aí o que aconteceu? Ele usou o argumento dele ter sido torturado na mão da Michonne, olha o que ela fez comigo, você viu que ela cortou o braço dele, ela arrancou o olho dele, quem não viu é feliz, porque é meio grotesco, até esqueci de tirar esse pedaço aqui da imagem. Ela fez uma tortura muito ruim com ele, muito, muito desumana com ele. E aí ele usou esse argumento para poder falar, não só vamos invadir o local onde esse pessoal está morando, esse pessoal do outro grupo ao qual a Michonne pertence, quando a gente vai massacrar o povo que mora lá. O que antes poderia ser simplesmente um ataque, vamos roubar os suprimentos deles e tal, virou uma justificativa de um massacre. Simplesmente porque alguém um dia violou o direito natural e outra pessoa, naturalmente, como as pessoas fazem, se vingam, porque não tem mais ninguém que pode reclamar além de você mesma, né? Tipo, foi você que foi afetado. Ela era realmente a pessoa que tinha que fazer justiça e ela fez justiça pelas próprias mãos. E esse é o problema para Locke do estado de natureza. As pessoas, por mais que elas respeitem muitas vezes o direito natural, vai ter um dia que alguém vai desrespeitar. E aí vai ter uma Michonne para se vingar. E vai ter um governador que não vai deixar passar. Ele vai querer aumentar a agressão em vez de diminuir. E é por isso que as pessoas escolhem racionalmente sair do estado de natureza. O estado civilizado, então, seria alcançado, é importante cada um desses itens. Pela submissão voluntária, quer dizer, sujeitos, então, livres, de todos os sujeitos, então todo mundo que faz parte do Estado deve consentir esse Estado, está todo mundo dentro dessas leis, todo mundo deve assumir o mesmo compromisso, né? Há uma arbitração comum. Quer dizer, se eu tenho um conflito, eu quero ter uma pessoa que não seja nem meu amigo, nem o amigo dele, que seja imparcial para poder mediar os nossos conflitos. E aí essa pessoa que vai mediar os conflitos, ela vai mediar guiada por uma lei que é condizente, não necessariamente a lei divina em si, mas vai ser condizente com a lei divina. Então, ela vai seguir aqueles pressupostos da vida, da liberdade, da igualdade, da saúde, da propriedade privada. Não vai desrespeitar nenhum deles. Se você viola qualquer um desses princípios que estão em negrito aí, você vai ter uma perda da qualidade de estado civilizado que você está transitando. Mas você não necessariamente vai perder como em Hobbes. Isso é um caráter importante. Porque diferentemente de Hobbes, o estado de natureza para Locke é relativo, porque são muito mais critérios, né? É o critério do voluntarismo, tem que ser a vontade de todo mundo, tem que ser de acordo com a lei divina, tem que ser, o que mais? Tem que ter uma arbitração comum imparcial, é muita coisa. E aí ele acha melhor falar, não, aqui, ó, tem gente que está num estado mais próximo do estado de natureza, tem gente que está no estado mais distante do estado de natureza, está mais próximo do estado civilizado, certo? Civilizado entre aspas. Estado mais, né, regido por leis condizentes com a lei divina, uma mediação, uma arbitração imparcial, etc. Quer dizer, então, que você pode ter uma mesma sociedade, você pode até uma mesma sala, posso estar aqui no mesmo quarto que uma pessoa, e eu posso estar no estado de natureza
mais diferente do estado de natureza da pessoa. Mas não, falei de uma forma errada. Posso estar mais próximo do estado de natureza do que a outra pessoa que está do meu lado aqui, sabe? Isso depende tudo de quão bem se cumprem os princípios do pacto social. Então, vamos ver a frase que a gente viu agora há pouco, ali em cima, e vamos basear ela para poder avaliar quantas pessoas podem estar, em quais sentidos as pessoas podem estar mais distantes do estado civilizado, mais próximo do estado de natureza. Primeiro, se um povo não consente às leis impostas a si, mesmo que elas sejam justas, por exemplo, um povo que é invadido por uma civilização estrangeira, que não tem as mesmas leis que você, por exemplo, invadido por um povo que segue uma Sharia, uma lei, né, uma lei que tem base na religiosidade muçulmana, se eu vou ser invadido por um povo desse tipo, eu vou estar muito mais próximo do estado de natureza, porque as leis não concordam com os meus nem em pressuposto, eu não sou muçulmano. Então vai estar muito distante se eu estiver seguindo leis, estiver no estado que as leis não são aceitas por mim de forma voluntária, são impostas a mim. Segundo lugar, se apenas algumas pessoas são obrigadas a seguirem as leis e outras não, mesmo que elas sejam justas, eu também vou estar mais próximo do estado de natureza. Por exemplo, digamos que tem um estado em que alguém está acima da lei. O rei está acima da lei. O rei não tem nada que não tem nenhuma lei, por exemplo, que de você não pode matar a pessoa que é um crime de homicídio. Não, mas se o rei matar, ele pode, sabe? Não tem nada. Isso daí seria uma violação do estado do Pacto Social de Locke, e seria mais uma aproximação de todo o povo de estado de natureza, ou talvez do próprio rei. Fica aqui uma distinção entre o estado do rei e o estado do povo. Na verdade, o rei está mais próximo do estado de natureza porque as leis não se aplicam a ele, né? Ou o povo estaria consentindo uma lei que não concorda com a lei divina. De qualquer forma, tem uma diferença aí, se o rei puder fazer algumas coisas que o povo não pode, tem uma distinção. O foro privilegiado também poderia ser usado como argumento, né? Se o político não precisa respeitar uma lei que eu preciso respeitar, uai, como assim? Por quê? Ele é diferente de mim? Ele é cidadão como eu. Também pode ser um exemplo que pode ser aplicado a esse princípio de Locke. Terceiro, se os juízes arbitram os conflitos de forma parcial, inclusive hoje teve, né, grande notícia de hoje, não estou nem aí para o posicionamento de cada um, né? O debate que é importante. O debate de que foi ou não um Moro parcial, né? Quando você tem juízes que são parciais, não estou falando se Moro é parcial ou imparcial, para mim, tipo assim, não entra nesse momento aqui a discussão. Se o juiz é mais parcial, as pessoas que estão sobre aquele momento o poder do juiz estariam mais próximas do estado de natureza. E, finalmente, se as leis não forem feitas de acordo com a lei divina, a pessoa também está mais próxima do estado de natureza. Então, por exemplo, se a lei leva à desigualdade, se a lei gera desigualdade, você pode dizer, com base no sentido de Lockeano, né, que esse Estado é ilegítimo, que essa lei é ilegítima, porque ela não garante um direito natural, um direito dado por Deus. Mas, né, lembrando que, por mais que Deus seja a base para Locke, ele também afirma que você pode alcançar aí os mesmos direitos naturais por meio da racionalidade. Então, se você não for cristão, você pode, ou você viver num estado laico, você pode muito bem ir pela ideia do racionalismo, é inclusive o que a ONU fez, né, com os direitos humanos. Spoiler, daqui a pouco eu vou falar dos direitos humanos. E no mundo real? Como é que a gente tem isso aplicado a situações práticas do dia a dia aqui no Brasil, tentando aplicar um pouco a teoria de Locke no mundo que a gente vive? Um pensador lockeano poderia dizer que as favelas brasileiras estariam mais próximas do estado de natureza. Por quê? Porque elas teriam menos acesso à habitação imparcial. Por exemplo, os conflitos que eles têm dentro da favela vão muito menos frequentemente à habitação do Estado do que, por exemplo, na Savassi. Savassi é um bairro rico aqui em Belo Horizonte, né? Na Savassi, o pessoal, eu conheço advogado, fala que o advogado aqui está resolvido, vou te processar. O cara no morro vai falar que vai te processar. Como é que o cara nem sabe como é que processa, sabe? Não estou falando mal, não estou falando que nossa, o cara é burro. Não, estou falando que ele não tem acesso. Ele, de fato, não tem acesso porque ele não conhece, ele não sabe que quem faz a acusação é o Ministério Público, ele não sabe que tem que acusar a polícia de ocorrência, não sei o quê, não sabe. Então, ele estaria, segundo um Lockeano,
talvez poderia fazer essa crítica, de que eles estariam mais próximos do estado de natureza, porque eles não têm garantia de direitos ou de garantia de arbitração imparcial, como teria alguém na Pampulha, na Savassi, etc. Da mesma forma, refugiados também estariam mais próximos do estado de natureza do que os nativos. Por quê? Porque, pensa bem, um cara que vem aqui da Venezuela, ou vem do Haiti, aqui do Brasil, o Brasil tem pouco, na Europa tem mais. Mas é bom para pensar como é que funciona o pacto social. O cara vem aqui, ele geralmente vai demorar para poder conseguir o direito de votar. Se ele for um refugiado que não tem naturalidade brasileira, ele não vai ter direito de votar. Então quer dizer que ele não vai poder consentir as leis, porque ele não vai poder ter o nome dele nas leis que estão sendo feitas, já que ele não conseguiu eleger ninguém. Ele não teve o direito de eleger ninguém, então ele não tem nenhum vínculo com o sistema legal do país. Se ele tivesse direito de votar, ele poderia passar o direito dele, ele poderia consentir por meio do direito de acessar o poder concedido ao representante que ele elegeu, que ele votou, né? Então, quer dizer, eu estou falando que se eu votar em um cara e esse cara foi eleito, quer dizer que eu estou consentindo, se eu for seguir em termos lockeanos, e foi isso que eles fizeram na Constituição Americana, quando eu elejo alguém, eu estou fazendo consentimento, eu estou renovando o consentimento meu àquele representante de poder fazer leis. Se eu não estou votando, quer dizer que eu não tenho direitos políticos e eu não estou consentindo aquele parlamentar, às vezes, que ele está fazendo, e nem aquele sistema, entendeu? Finalmente, Locke é também natural para a gente pensar nos direitos humanos. Especialmente porque a gente não precisa, em Locke, a gente não precisa de Deus para poder chegar nas conclusões de que o ser humano tem direitos inalienáveis. São princípios que a gente não precisa de Deus para poder justificar eles. A gente pode simplesmente falar que eles são princípios, né? E se a gente acredita que todo mundo tem um princípio inalienável de que ele merece a igualdade, de que ele merece a liberdade, simplesmente por ser humano, a gente consegue já ter em Locke uma base de não só para onde isso leva, por exemplo, na Constituição Americana dos Estados Unidos, quanto de como isso funciona, de como isso pode estruturar um Estado, de como você pode pensar em críticas se fazer um Estado no sentido de ser legítimo ou não, de estar mais próximo de uma instante de estado de natureza, e etc. E, finalmente, também central a ideia de que o Estado existiria primeiro para proteger alguns direitos básicos e de que tudo que viria depois de proteger os direitos naturais seria opcional. Então, você precisa sempre ter um Estado que preocupa com proteger direitos básicos, e aí a discussão dos direitos hoje em dia assim, né, todo pensamento socialista questiona um pouco a questão da propriedade privada, né? Você pode questionar um princípio ou outro, mas desde que você tenha alguns princípios que são inalienáveis na sua concepção de mundo, você vai justificar um Estado que primeiro protege esses direitos e, em segundo lugar, eu vou legislar sobre, sei lá, preço de petróleo, sei lá, qualquer coisa, sabe? Partindo desse pressuposto dessas leis naturais. É isso. Graças a Deus não caiu a internet, parece que não, né? Tomara que não. E espero que tenha sido bem compreendido. E sigam a gente nas redes sociais, pessoal que é